Bom, esse capítulo 13, como eu falei na semana passada, é um capítulo muito importante, porque esse capítulo 13 marca uma mudança no ministério de Jesus. Por quê? Quando estudamos há 2 semanas atrás o capítulo 12, nós vimos que no capítulo 12 está ali narrado o episódio da blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Da blasfêmia contra o Espírito Santo, está no capítulo 12 de Mateus, do pecado imperdoável. E ali a gente viu que o pecado imperdoável, a blasfêmia que aconteceu ali, foi atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? As coisas que a gente não sabe, que a gente não entende, é melhor a gente ficar quieto, né? E aquelas coisas que a gente pensa que sabe, é melhor a gente ficar quieto também, porque às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe. E muita gente fala mal, isso aí, irmãos, se não é de Deus, faça como Gamaliel, se for de Deus, vai prosperar, se não for de Deus, vai acabar, é assim que é, né? Mas a gente deve evitar pecar com a nossa boca. E aí, a partir deste momento, é que Jesus decide passar os seus ensinamentos através de parábolas. Veja bem, tem uma mudança. Tem muita gente que lê o Evangelho e pensa assim, Jesus, é Jesus, e é só isso. Não, tem uma mudança no ministério de Jesus aqui. Porque as autoridades, os fariseus, os sacerdotes, né, os escribas, rejeitaram o reino de Deus, rejeitaram a Jesus. Ele mudou a sua pregação. E aí ele começa a falar por parábolas. E ele explica, olha, eu estou falando para que eles não entendam mesmo. Estou falando para que eles não entendam, para que eles ouvindo não entendam, e eles não possam perceber com a mente, não possam compreender com o coração, não possam se converter e sejam salvos. Parece estranho, isso Jesus não quer que alguém seja salvo, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, quando deliberadamente nós rejeitamos Jesus. E o pior ainda daqueles homens é que eles tinham conhecimento. Jesus fala, se vocês não tivessem conhecimento, se vocês não enxergassem, vocês não seriam culpados, mas pelo fato de vocês enxergarem, aí permanecem a culpa de vocês. Então vamos lá. Então nós continuando aqui, ele tem a explicação da parábola do joio e do trigo no capítulo 13, e depois dessa parábola tem a parábola do tesouro escondido. Aqui Jesus começa a falar a respeito do valor. Qual é o valor do reino de Deus? Você sabia que cada nação do mundo, ela tem avaliado o seu valor? É logicamente que esse é um valor fictício, não é? Porque mesmo o dinheiro que existe no mundo, esse dinheiro só existe em números. Esse dinheiro não existe na verdade. Na verdade o dinheiro não existe, né? O que existe são bens, e a gente troca, o ser humano inventou uma espécie de título para você trocar, que eles dão valor, mas na verdade o dinheiro é virtual. Então quando você fala assim, os Estados Unidos têm trilhões e trilhões, isso aí é virtual, esse dinheiro na verdade não existe. Mas cada nação da terra tem o seu valor, ela é avaliada lá em quanto que vale. Aí você pensa, mas tem como avaliar isso? Tem como avaliar, por exemplo, o preço de uma pessoa? Isso não tem como avaliar. Tem como avaliar o preço, por exemplo, da Amazônia? Você vê a Amazônia, é um mundo, né, com rios, com aves, com tudo. Tem como colocar um valor? Isso custa tanto? Mas enfim, os homens tentam precificar as coisas, e tudo tem seu valor. Agora, e o reino de Deus? Qual é o valor do reino de Deus? A Bíblia não diz qual o valor do reino de Deus, mas compara dizendo para nós o que nós devemos fazer, qual o tipo de valorização que nós devemos dar para o reino de Deus. E Jesus começa a explicar isso aqui a partir do versículo 44.
na parábola do tesouro escondido. Olha só, versículo 44, versículo 13, do capítulo 13: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Pensa só nisso. Você está andando por uma rua, vê uns terrenos baldios assim, aí de repente bate um sol lá dentro do terreno baldio, você olha aquele negócio brilhando assim, né? Você fala, que negócio? Aí você vai lá ver, tem ouro enterrado ali naquele terreno, muito ouro, e ninguém sabe. Aí o que você faz? Você fala, meu Deus, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que descobrir o dono desse terreno, e já vai pensar, eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro, eu vou vender tudo, vendo minha sogra, brincadeira, eu vendo tudo o que eu tenho, e vou comprar isso. Por quê? Porque esse terreno, né, se o homem pedir 100 mil, 200 mil, 300 mil, eu pago o que for, porque o que há nesse terreno é muito mais valioso do que tudo que eu tenho, então não tem problema, eu vendo tudo que eu tenho. Jesus, contando essa parábola, Jesus mostra o valor do reino de Deus. Qual é o valor? É o valor de tudo que você tem. Vale a pena abrir mão de tudo que se tem para obter ele. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas, né, desprezando, você prega a seus vizinhos lá, seus parentes, fala assim, fulano, vão para a igreja, eu não estou preparado. Fulano, vão para a igreja, eu ainda que não chegou a minha hora. Fulano, olha, aceita Jesus, não me força, você está me julgando. Já viu essas coisas? Não é assim que acontece? Ele não tem a menor noção do valor da salvação em Cristo Jesus. Jesus mostra, é como aquele sujeito, ele viu o valor do terreno, ele viu o que estava lá, ele falou, eu não vou perder isso de forma nenhuma, eu vendo tudo que tem para alcançar isso. Infelizmente, algumas pessoas só vão reconhecer esse valor quando for tarde demais. Só vão reconhecer quando for tarde demais. Aí ele ainda diz uma outra parábola só para reforçar, que é a parábola da pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui ele usa o exemplo de um especialista, alguém que já trabalhava com pedras preciosas, não era um leigo, não era alguém que não sabia, era alguém que conhecia pedras preciosas, e essa pessoa achou uma pérola valiosíssima, raríssima, algo que valia a pena vender tudo que tinha para conseguir. Irmãos, o reino dos céus é assim, ele vale a pena tudo que nós temos, tudo que nós somos, vale a pena. Mas eu não estou vendo, esse é o problema. No exemplo do terreno, eu penso que o dono daquele terreno não tinha visto o valor. Na história do empreendedorismo, tem a história do McDonald's. Você já ouviu essa história? Você sabia que os donos do McDonald's, aqueles que inventaram os McDonald's, né, os McDonald's, McDonald's é o sobrenome deles, eles não fizeram o McDonald's famoso. Eles montaram o restaurante, começaram a vender os lanches deles, mas não ia muito adiante, eles não tinham muita visão, mas chegou um camarada que olhou aquilo e falou assim, eu vou ficar
muito rico com tudo isso. E ofereceu um bom dinheiro para eles, um dinheiro que eles falaram assim: puxa, tá. Imagina só, você tem uma lojinha pequenininha. Você fala assim: isso aqui está difícil, não vai para frente de modo nenhum. O negócio que aos teus olhos não vale 20 mil. Chega um cara lá e te paga, eu pago 1 milhão. A primeira coisa que você deveria fazer é desconfiar. Por que esse sujeito quer pagar 1 milhão nesse negócio que não vale 20 mil? Acontece que ele viu alguma coisa que você não viu. O camarada que comprou o McDonald's viu alguma coisa que quem inventou não viu. Eles venderam e falaram: toma, a gente vende. E hoje você conhece o McDonald's, que está no mundo inteiro, porque alguém viu valor naquilo que os próprios donos não viam valor. Irmãos, o reino dos céus é assim. Tem muita gente que olha e não vê valor, mas para aqueles que olham e veem o valor, olha, esses vendem tudo que tem, dão tudo que tem para conseguir. Porque tudo que nós temos diante do reino de Deus não vale nada. Não vale nada. Às vezes as pessoas correm atrás aí para ser bem sucedido na vida, né? Eu quero viajar o mundo inteiro, eu quero ter mansões, isso não vale nada diante daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. E aí Jesus começa a contar outra parábola, mas essa parábola já não tem por fim ensinar o valor do reino dos céus, já tem por finalidade ensinar outro aspecto do reino dos céus. Olha só como funciona a separação, a garimpagem no reino dos céus. Veja bem, 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em um cesto, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os seus maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então, o que vai acontecer no final? Como é que o reino dos céus funciona? É como uma pescaria. É como uma pescaria. Bom, os peixes, quando são pegos pela rede, eles não têm escolha, certo? O pescador jogou a rede, o peixe não tem escolha. Caiu na rede, como diz, é peixe. Mas o pescador, ele escolhe: esse aqui presta, esse aqui não presta. Esse aqui serve, esse aqui não serve. O que muita gente não sabe é que o Evangelho é uma grande rede. Todos, entendam bem, todos são pegos nessa rede. Todos, sem restrição. Crentes e não crentes, todos são pegos. Ué, mas como assim que o não crente é pego nessa rede? Sim, ele é pego nessa rede. Quando a palavra de Deus ela é lançada, e existem duas opções, aceitar ou não, isso é uma rede. Se você aceita, tem umas consequências. Se você não aceita, tem outra consequência. Então a rede foi lançada ao mundo. Querendo ou não querendo, a pessoa acreditando, não acreditando. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Eu não acredito, tudo que vocês falam é tudo bobagem, eu não acredito, não tem problema. A rede foi lançada. E a rede será puxada. Quando a rede for puxada, tem gente que usa esse texto aqui com referência à igreja. Olha, Deus vai separar da igreja. Não é nada disso, irmãos. Aqui está falando entre justos e maus.
E nós sabemos muito bem quem são os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Jesus. Certo? Então esses são os justos. Aqueles que creram em Jesus, esses são os justos. Então, essa palavra é para tranquilizar quem está na igreja, porque, poxa, eu estou na igreja, ainda corro o risco de ser contado lá, tu estava na igreja, mas não quer dizer nada, tu aceitou Jesus, mas isso não quer dizer nada. Como é que é? Eu ainda posso ser separado lá, o anjo olhar para minha cara e falar assim, esse peixe não presta não, vou jogar para lá. Isso não existe. Então, essa rede é lançada no mundo todo. E quando chegar ao final, os anjos vão fazer a separação daqueles que creram em Jesus, que receberam Jesus como seu Salvador, e daqueles que não receberam, daqueles que rejeitaram. Todo mundo teve a oportunidade. Essa é a rede do Evangelho. O Evangelho... Não, irmãos, o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a nova lei de Deus. Amém? E aí é o seguinte, aquela antiga lei só julgava os judeus. Agora essa lei julga o mundo inteiro. Qual é essa lei? Aquele que crê no Filho será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Essa é a lei. Aleluia. Glória a Deus. Essa lei é muito mais simples, né? Essa lei não tem 613 mandamentos. Essa lei, ela é simples de se... Até uma criança pode crer em Jesus. Até uma criança. Não tem dificuldade. Mas essa é a nova lei. Essa é a nova ordem de Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos, quando as pessoas perceberem isso, de que não tem como escapar dessa rede. Você já pensou? O pescador traz a rede do mar, puxa para a terra. Depois que a rede sai do mar e vem para a terra, irmãos, não tem jeito para o peixe. O peixe não tem perna. O peixe não tem como voltar. O peixe não tem como voltar para a água, a não ser que o pescador joga ele na água. Mas se isso não acontecer, ele não tem como voltar. E é isso que as pessoas não entendem. Vai chegar um momento que não vai ter como voltar. Ou aproveita agora, ou então depois não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. Não tem como mudar de ideia. Não, agora eu vi, agora eu quero mudar de ideia. Não adianta. Você teve a sua oportunidade. Aleluia. Bom, e aí, Jesus conta uma última parábola, que é a parábola do pai de família. Então vejam bem, versículo 51, então lhes perguntou Jesus, entendeste todas estas parábolas? Ao que ele respondeu, sim, Senhor. Eles responderam, sim, Senhor. E Jesus lhes disse, portanto, todo o mestre da lei, bem esclarecido, quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Embora isso não tenha nome de parábola, é uma parábola, ele está contando. Olha só, o que ele está dizendo? Todo mestre da lei, bem esclarecido, quanto ao reino dos céus, ou seja, aqueles que entenderam, ele perguntou para os discípulos, vocês entenderam as parábolas? Os discípulos, entendemos. Aí ele falou, olha, todo mestre da lei, que é esclarecido acerca do reino de Deus, que entendeu o reino de Deus, esse é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas boas, coisas novas e coisas velhas. Se você que diz que entende a lei, souber tirar, separar o novo do velho, é isso que Jesus está falando. Quantas pessoas ainda estão na caduquice da letra, ainda estão no velho, estão pensando aí nas coisas velhas. Olha, Deus está exigindo isso, exigindo aquilo. E Jesus fala, olha, tira desse tesouro coisas novas. O que é o novo? Jesus explica, olha, você não pode deitar vinho novo num odre velho, porque o que vai acontecer? Ele vai romper o odre. Você sabe que o odre, ele é feito de uma pele de animal.
Ele era feito de uma pele animal. Então, quando o odre era novo, e você coloca o vinho novo, o vinho fermenta. Fermentando, o vinho faz o quê? Ele se expande. Mas o odre é novo, então a pele está nova ainda, não tem problema, ele expande junto com o vinho. Mas quando o odre é velho, ou seja, a pele já expandiu, já esticou, já fez o que tinha que, não vai esticar mais. E você colocar o vinho novo, quando o vinho novo fermentar, ele vai estourar o odre, vai perder o odre, vai perder o vinho. É por isso que Jesus falou, não se coloca vinho novo em odre velho, porque você vai perder os dois. Então, por essa razão é que Jesus fala, o reino dos céus tira coisas novas. O reino do céu é coisa nova. Esquece aquilo do passado. Sabe, uma das dificuldades maiores das pessoas é entender como Deus lida com os nossos pecados. Como Deus lida com os nossos pecados? Como nós lidamos com os nossos pecados? Todos nós, todo ser humano tem uma raiz de condenação em si. Nós fomos criados assim. Nossos pais nos passaram isso. Não por vamos dizer assim, por má intenção, não. Porque foi assim que eles aprenderam também. Então nós vamos passando essa condenação. O ideal é que os pais crentes aprendam sobre a questão da justiça e do perdão dos pecados e ensinem isso para os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe muito bem. Você criou seus filhos, você que já criou seus filhos. Você alimentou, você trocou fralda, você deu banho, você agasalhou, você bateu, você gritou com ele, você mandou ir dormir, você mandou tomar banho, tirar as caracas do pé, você fez tudo que você podia fazer. Você colocou na escola, você fez tudo. Seu filho cresce, fica maior de idade e toma suas próprias decisões. Você perdeu o controle sobre ele. Você tem esperança que aquela educação que você deu para ele, ele aproveite de alguma forma e utilize aquilo na vida dele. Essa é a sua esperança. E muita coisa que você ensinou para ele vai ficar nele. E ele vai agir assim como uma programação. Ele pode parecer muito rebelde, falar assim, meu pai, minha mãe, um caso, não sei o quê, mas quando ele se pegar em casa sozinho, ele vai estar fazendo as mesmas coisas que ele foi programado. Ele vai olhar e falar assim, parece ter meu pai, parece ter minha mãe. Ele vai fazer isso. Então é assim que acontece. Por mais que a gente não queira, mas quando ele cresce, ele toma as decisões dele. Algumas decisões deles, a gente não se agrada. Por que fez isso? Por que fez aquilo? Meu Deus, eu não entendo. Não foi assim que eu criei esse garoto. Não foi assim que eu criei esse garoto. Como é que faz isso? Eu vou falar com ele. Não é possível, eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito que ele... A gente passa por isso. Mas infelizmente, a gente muitas vezes não ensina como a lidar com as coisas. Gerações e gerações de crentes, irmãos, foram ensinadas, nós fomos ensinados, que nós vencemos os nossos erros, os nossos pecados, com muito sacrifício. Não é verdade? Olha, porque estou sendo tentado, né? Lógico que você nunca vai falar isso para sua mãe, mas eu estou sendo tentado com isso, com aquilo. O que sua mãe ia dizer? Vai orar, vai ler a Bíblia, fica aí nesse celular o dia inteiro. Se estivesse orando, se estivesse lendo a Bíblia, não ia estar pensando essas coisas. Isso não é bem verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Que os pensamentos na nossa cabeça podem vir a qualquer hora. Você pode estar ajoelhado aqui na igreja e vir pensamento de besteira na sua cabeça.
Não é pelo fato de você estar lendo a Bíblia que o pensamento de besteira não vem. Obviamente que você se enchendo da palavra é melhor, mas não é por isso. Mas se a gente explicasse que realmente quem faz as mudanças em nós é o Espírito Santo, que a gente precisa depender do Espírito Santo, confiar no Espírito Santo, e às vezes deixar o celular, não porque o celular, não, é porque se você se fortalece na palavra, isso ajuda, o louvor ajuda, a palavra ajuda. Não é por causa disso que Deus vai se agradar de você não, mas isso ajuda, porque a palavra é alimento. É por isso, não porque, não, aí eu vou cortar o mal. Não, você não vai cortar mal nenhum. Quem vai cortar o mal é o Senhor. Ele vai tirar esse mal. Mas se eu sei disso, irmãos, eu evito muito sofrimento. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça fica pensando, minha mãe, bem que minha mãe falava, eu não presto mesmo. Eu não consigo, porque minha mãe era santa. Você está enganado. A sua mãe só não foi sincera com você, mas não quer dizer que ela era santa. Ela tinha também os mesmos problemas, mesma dificuldade, raiva também, ela tinha tudo isso. Só que ela já viveu mais do que você, então ela aprendeu, às vezes, a lidar com isso, e você ainda não aprendeu. Então, na verdade, quando a gente fala do reino de Deus, a gente precisa, sabe, aquele negócio, olha, Papai do céu está triste com você, pare com isso, pelo amor de Deus. Se você está triste, fala, eu estou triste com você, não é Papai do céu que está triste. Porque você está passando uma ideia errada. Toda vez que a criança lá quebrou um copo, olha que o papai do céu, eu vou falar com o pastor Nilson. Ficou com raiva de mim. Olha só, eu não tenho nada a ver com a história. Aí a criança chega na igreja já olhando para o pastor assim, com medo que a mãe contou que ele quebrou sei lá o quê. Sabe? E não é. A gente coloca essas coisas, a gente está ensinando errado. Aí a criança cresce cheia de culpa, cheia de coisa, que Deus está me condenando, que Deus vai me fulminar, que Deus isso, aquilo, outro. Calma, deixa o Espírito Santo tratar com ele. Ensina o que é certo. Meu filho, isso não é certo, isso é errado, isso é feio, isso aí não é legal. Ensina. E ele vai ter condições depois, quando crescer, porque quando ele crescer, vai ser por ele mesmo. Não adianta. Você não vai poder trancar ele no quarto até, só vai sair daqui quando tiver 45 anos, tá? Você não vai poder fazer isso. Então não adianta, vai ter que dar ferramenta para ele, para que quando ele chegue na idade, ele faça as escolhas dele, ele olhe. Sabe por que tem tanta gente revoltada na internet? Sabe por que tem tantos haters aí? Por causa disso. Porque aí cresce e descobre que não é nada disso, que todo mundo tem dificuldade, que todo mundo tem problema, que todo mundo tem maluquice que pensa, né? Todo mundo nem todos, mas tem muita gente que chega na janela e fala assim, se eu pulasse daqui, tem muita gente maluca. Isso não é próprio dele não, só que a gente controla, segura a onda, fala assim, que pular daqui nada, não sou maluco, eu não vou pular, sabe? Então quando a gente ensina a justiça de Deus, a justiça em Cristo, que a gente mostra que, olha, só Deus pode te ajudar a vencer isso. Só Deus pode te ajudar a vencer isso. Confia em Deus. Olha para aquilo que é certo e confia em Deus. Creia que o Senhor vai mudar o seu coração. Creia que o Senhor vai colocar desejo no seu coração de ler a palavra. Creia que o Senhor vai colocar no seu coração. Não porque se eu não ler Deus vai me punir. Não, mas porque Deus vai me colocar um amor tão grande que eu vou querer ler. Sabe, a gente tirar esse negócio de punição, porque a Bíblia fala isso, o verdadeiro amor lança fora o medo. Acabou a onda do medo, não tem mais esse negócio de medo. Nós fazemos as coisas para Deus por amor, porque nós amamos o Senhor, porque nós queremos o Senhor, nós temos aí o projeto Zorobabel. Irmão, isso aqui não é nada de medo, nada de forçação, nada de coisa nenhuma. Nós amamos o Senhor. Eu quero ver a casa do Senhor, eu quero ver a obra do Senhor. Por que eu, Simone, nossa família, nós estamos nisso? Porque nós queremos ver a obra do Senhor. Nós poderíamos fazer outra coisa.
Irmãos, está muito difícil, Deus abençoe os irmãos, tá? Nós vamos embora. Eu poderia fazer isso, mas nós amamos a obra do Senhor, nós queremos fazer a obra do Senhor. Eu não quero partir dessa terra sem ter feito a obra do Senhor. Então, por essa razão, não é por obrigação, não. E se eu não fizer, Deus vai me castigar? Não é nada disso. Eu quero fazer. É isso que Jesus fala: ninguém tira a minha vida, eu é que dou. Eu é que dou. Por isso que quando eu vejo algumas pessoas falando assim: eu me sinto usado, eu me sinto manipulado. Não, querido, ninguém tira, você que dá, ou você dá, ninguém te obriga. Eu faço porque amo o Senhor, eu quero fazer. Eu já vi nesses tempos muitas pessoas aí que saíram da igreja para o mundo porque falaram assim: na igreja eles usam as pessoas. Ninguém usa ninguém. Pastor, eu quero varrer aqui a igreja todo dia. Amém. Eu quero varrer. Não, mas não precisa varrer todo dia. Não, pastor, mas eu quero varrer. Então varre. Ninguém está usando ninguém, gente. Está entendendo? É a gente que quer trabalhar para a obra de Deus. É isso, é assim que funciona. Né? Pastor, eu lembro de um pastor que contou isso, que ele recebeu uma ligação e alguém falou para ele: olha, pastor, Deus me tocou. Ele é americano, né? Então ele falou: Deus me tocou, que todos os meses eu vou dar uma oferta de $10.000 todo mês. Deus me tocou para fazer isso, sustentar o Senhor para o resto da vida. Ninguém obrigou, ele nem conhecia aquela pessoa. A pessoa ligou para ele e falou assim: eu ouvi uma mensagem do Senhor, tenho ouvido, e Deus me tocou, eu quero fazer isso, sustentar o Senhor para o resto da vida. Eu posso fazer isso, e Deus tocou na minha vida, eu quero fazer isso. Então é assim que a obra de Deus funciona. Não tem esse negócio de: eu forço você, você me dá, você faz aquilo. Não, se alguém está no lugar que é forçado a fazer as coisas, sai fora. Na obra de Deus é tudo por amor, é o reino de Deus, porque senão não funciona, certo? Vou terminar com o último texto aqui, que é a questão do profeta. Versículo 53: havendo terminado de contar estas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Essa é a maior realidade, e nós fazemos isso o tempo todo. Talvez você já tenha tido, hoje talvez não, porque já sejam adultos, mas quando você tinha seus irmãos lá, que era todo mundo adolescente, criança, aí de repente um começa a trabalhar, aí o patrão dele fala assim: olha, fulano é muito bom, fulano é trabalhador, é esforçado. E tu fala assim: fulano? Eu não conheço esse não, isso deve ser só aí, porque aqui em casa ele não faz nada. Já viu isso? As primeiras pessoas a duvidarem de nós são os da nossa própria casa. São da nossa própria casa. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele chegou lá ensinando, e as pessoas: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? A mãe dele aqui não é Maria? Os irmãos aqui não são José, Tiago, Simão e Judas? As irmãs dele não estão aqui? Como é que ele faz isso tudo? De onde que veio isso aí dele? Eu vi esse garoto aqui brincando aqui. Como é que esse garoto está fazendo isso? Irmãos, infelizmente, o fato de nós conhecermos, o fato de nós acharmos que temos domínio sobre as coisas, impede muitas vezes a gente receber. Impediu aquelas pessoas de receberem de Jesus, porque a gente conhece ele.
Tem muita gente hoje que fala assim: ah, eu conheço esse negócio de igreja. Ah, eu já fui até da igreja. Eu conheço esses crentes, eu conheço. Irmãos, esse nosso conhecimento impede muitas vezes da gente receber de Deus. Por quê? Deus está trazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Ah, pastor Nilson, eu conheço ele. Irmãos, você pode até me conhecer, e eu duvido que você me conheça. Você conhece uma parte de mim, mas você não me conhece todo. Mas nós nunca conhecemos nem 10% de Deus. A verdade é essa. A gente limita o poder àquilo que a gente conhece. Eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço. Mas eles não sabiam quem Jesus era. Eles conheciam a origem terrena de Jesus, sua família. Mas eles não conheciam a sua divindade. Por isso, não foram capazes de experimentar o seu poder. O texto diz que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eram incrédulos. E quantas vezes pessoas perdem por incredulidade? Ah, esse aí eu já vi. Eu já sei como é que é. Ah, esse aí eu não vou não, porque eu já sei como é que é. Eu já ouvi. Irmãos, Deus está fazendo algo novo, amém? Glória a Deus, que a gente não perca de forma nenhuma nada por causa de incredulidade. O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, né? Quantas pessoas não receberam por causa da incredulidade? Que a nossa marca não seja a incredulidade. É por isso que o crente é chamado de crente, que o crente crê. Um crente incrédulo é totalmente fora fora da curva. Ah, ele é crente, mas não acredita muito não, então ele não é crente, ele é incrédulo, porque não dá para ser crente e incrédulo. Ou você é crente, ou você é incrédulo. Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aleluia.